bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar. No dia de hoje traremos um assunto muito importante, é um tema que é pouco abordado e falaremos um pouco a respeito dessa doença. Bom, a espondilite anquilosante é uma doença pouco estudada e comentada no meio da saúde. E estamos aqui hoje para esclarecer sobre essa doença. E em relação ao esclarecimento, trouxemos também uma especialista da área que vai falar um pouco a respeito e nos informar sobre essa doença que atinge cerca de 60% da população que é atingida pelo antígeno LHB27. Doutora Ludmila, seja muito bem-vinda. Pode falar um pouco a respeito dessa doença? Bom dia a você que está de casa assistindo. A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que afeta a coluna e as articulações, sendo mais comum em homens jovens que possuem o antígeno HLA-B27, certo? Sua causa exata não é compreendida, mas acredita-se que seja uma causa genética. Então, se uma pessoa da minha família apresenta esse gene, eu posso ter essa doença? De certa forma, não. Por quê? Esse gene, ele tem 90% das pessoas brancas da população e esses 10% podem ser encontrados no restante de forma geral, dependendo da sua etnia. Mas não é garantia de que uma pessoa da sua família tenha que você vai ter também. Até porque apenas 50% dos gêmeos idênticos possuem a doença se o outro tiver. Então não é garantia, de certa forma. Perfeito, doutor, entendemos. Agora você pode explicar um pouco em relação aos sintomas, quais os sintomas que essa doença tem e os locais que são mais afetados? A EA é uma doença inflamatória que afeta os tecidos conjuntivos, certo? As articulações principalmente. Um dos locais mais afetados são os ombros, os quadris, as solas dos pés. Em casos mais avançados, pode afetar os olhos e as costelas, causando fortes dores nessas regiões. Muito bem, doutora. Nos conte mais, primeiramente, sobre as dores das costas. As lombalgias, elas podem ser causadas de duas formas, da forma mecânica e da forma subjacente. A forma mecânica é dada conforme a má postura, a distensão e pode melhorar com o descanso. Já a forma subjacente, ela vem causando pelo desgaste da coluna de forma inflamatória, que pode melhorar com exercício físico, caminhada e outras questões. Doutora, conta pra gente, quais são os impactos que essa doença causa na vida dos pacientes? O que elas vão precisar enfrentar nessa jornada? Além do impacto físico, tem um impacto significativo que é de forma emocional. Porque além da pessoa ter que lidar com as dores e as limitações referentes à doença, ela tem que lidar também com o fator social e a pressão dessas pessoas socialmente. Então, de certa forma, vai causar um impacto significativo na forma emocional dessa pessoa. Então, doutora, como podemos descobrir quem tem essa doença? A espondilite anquilosante, ela é difícil de ser diagnosticada por não ter um exame definitivo para diagnosticar a doença, certo? Mas se você sentir alguns dos sintomas mencionados anteriormente nessa conversa, fortes dores no ombro, fortes dores na coluna, fortes dores nos olhos, então a orientação é procurar um reumatologista, porque ele vai solicitar exame de sangue e exame de imagem para diagnosticar essa doença, que não é fácil ser diagnosticada, mas com o exame e com uma pesquisa investigativa a gente consegue, de certa forma, diagnosticar. Bom, finalizamos o podcast Saúde e Bem-Estar e, doutora, agradecemos pela sua presença, por estar espalhando conhecimentos para as pessoas, para que elas possam se prevenir de alguma maneira, né, tratando dessa doença. Obrigada a vocês também que assistiram com a gente até aqui. Até a próxima e muito obrigada, doutora. Foi muito esclarecedora. Até a próxima para vocês também.